Bem-vindo a todos ao Festival Virandô 2020. Meu nome é Jussara Pereira de Souza, sou psicóloga e trabalho com diferenças culturais já há vários anos, e também com fotografia. Meu trabalho também está aí no Virandô, né? Já moramos aqui há 15 anos na Holanda, então, além do trabalho, tem a vivência, não é? De estar aqui e poder comparar de alguma forma os estilos de cultura que são o brasileiro e o holandês. Fernando, quer dizer alguma coisa? Bom, eu sou Fernando Lanzer Pereira de Souza, meio brasileiro, meio holandês, nessa altura do campeonato. E nós viemos para cá em função de que eu trabalhava em recursos humanos no Banco ABN AMRO, e assim a gente veio para a Holanda. Eu saí do banco em 2007 e continuamos aqui. Agora eu trabalho em consultoria, ajudando empresas em assuntos de liderança e de cultura. Nós estamos chamando Brasil e Holanda, cada qual com suas cores, os valores por detrás do comportamento. É sobre isso que vamos conversar. Quando a gente fala de cultura, a gente fala em termos gerais sobre a população de um país. Então, quando a gente fala sobre os brasileiros, a gente está falando sobre os brasileiros em geral, e não sobre nenhum indivíduo brasileiro específico. Assim como quando a gente fala sobre a Holanda, a gente fala sobre os holandeses em geral, mas não sobre nenhum holandês específico. Quer dizer, não existe a pessoa média, né, nesse sentido. Existem, assim, indicadores gerais sobre os valores daquela cultura, o que significa que um indivíduo pode ser bem diferente. Relativo é no sentido de que não existe uma cultura per se que a gente possa dizer, mas toda vez que a gente está falando uma cultura, a gente está falando dessa cultura em relação à outra, uma comparação que não significa melhor ou pior. Não existe, né, uma valorização absoluta, digamos assim, das características culturais. A gente pode dizer que o holandês é igualitário, por exemplo, em termos de que ele é mais igualitário do que o brasileiro, mas não existe um conceito absoluto de ser igualitário. Bom, começando com hierarquia. Talvez, então, nós brasileiros possamos reconhecer aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Isso é tipicamente a hierarquia alta, que é uma das características culturais brasileiras. Então, uma forte hierarquia que é como parte da vida, como a estrutura. No Brasil se aceita a hierarquia. A gente acha que a hierarquia é um fato. Parte da vida, é parte da vida, e existem pessoas que têm mais poder e as pessoas têm mais privilégios, e isso é parte da vida. Já na Holanda, existe mais igualdade, uma menor hierarquia. Né? Então, aqui a gente tem o exemplo aí do rei andando de bicicleta com seus ministros, com o Mark Rutte, que é o primeiro-ministro também, andando de bicicleta, e se acredita que é importante ter uma equivalência, ou seja, as pessoas não são iguais, mas elas têm todas têm o mesmo direito. Equivalência porque tem o mesmo valor. Isso. Na Holanda existe menos aceitação da hierarquia do que no Brasil. O holandês não gosta da hierarquia. Ele tem que aceitar que alguma hierarquia existe, mas ele realmente não gosta da hierarquia. E principalmente não gosta de ser mandado, né? E aceita como uma questão funcional. Essa questão de equivalência ou de hierarquia começa na infância, né? E começa desde a maneira como se educam as crianças. Então, um exemplo interessante que nos aconteceu, não é? Quando nós mudamos para cá, logo que a gente tinha mudado, bate na porta o pessoal da prefeitura dizendo que vai haver um novo playground, e
dizendo que queria saber a opinião, não é? Sobre aonde colocar e o como e que tipo de brinquedos e tal. E nós partimos do pressuposto que, sim, nós pais podemos dizer o que deve, como deve ser e que tipos de brinquedos. E aí a pessoa, o funcionário da prefeitura dizia, não, mas as crianças estão em casa, sim, e nós queremos falar com elas para saber a opinião das crianças sobre que brinquedos colocar. Né? Nós ficamos bem assim, surpresos, né? Eles não queriam falar conosco. Não queriam falar conosco, queriam falar com as crianças diretamente. Diretamente com as crianças. O que reforça tanto o lado assim de que as crianças são ouvidas, né? E também devem aprender a expressar a opinião desde cedo, né? Uhum. E para nós que somos gaúchos, ainda por cima, no Rio Grande do Sul, se você for no interior, nas grandes fazendas, até hoje, existe a mesinha das crianças. Quer dizer, as crianças não sentam com os adultos, não conversam, não se metem em conversa de adulto, né? Se abrir a boca para dizer alguma coisa, fica quieto, menino, que isso aqui é conversa de gente grande. Você fala brincando que criança não é gente, é projeto de gente. Um dia, quando crescer, vai ser virar gente, né? Nossa, nós estamos exagerando um pouco, mas realmente eu acho que no interior do Rio Grande do Sul ainda se encontra a mesinha das crianças. E temos aí até uma expressão que é não estique muito essa cabeça, porque ela pode ser cortada, ou seja, todo mundo tem que se comportar de maneira igual, ou nesse sentido assim, não se mostrar melhor do que os outros. Isso não é bem aceito. Se você aparecer demais, se você se destacar, pode ter a cabeça cortada na Holanda. Na Holanda. Já no Brasil, o brasileiro busca o quê? Busca relacionamento, em primeiro lugar, a rede de grupos, ou seja, o grupo a que a gente pertence, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo da escola, tudo é muito importante, o funcionamento de um grupo e a harmonia dentro dos grupos. Então, as pessoas tendem a não se contrapor muito para não quebrar a harmonia do grupo. Né? É importante destacar que existe conflito no Brasil, mas entre um grupo e outro grupo. E dentro do mesmo grupo é que se procura evitar o conflito. E a troca de favores é no sentido assim de que se eu faço alguma coisa para alguém, quando eu faço alguma coisa para alguém, já fica assim implícito que essa pessoa, de certa forma, me deve um favor. Né? Então, no futuro, se eu precisar de alguma coisa, eu sempre posso pedir em troca que a pessoa me ajude. Bom, um outro aspecto da cultura brasileira é a informalidade, no sentido assim de que as coisas acontecem de uma maneira assim mais natural e orgânica e informal. E uma coisa muito importante na cultura brasileira é a confiança. Então, muito se trabalha para que haja confiança mútua. É por aí que se começam os negócios, é por aí que se começam as grandes amizades, é desenvolvendo confiança. Isso vem tudo em cima do relacionamento, né? Como é que é o holandês, então, né? Para o holandês, a independência vem em primeiro lugar, então faço parte de um grupo, mas sou uma pessoa independente. Não necessariamente preciso concordar com as coisas dos grupos a que eu pertenço. Né? A autonomia e expressar a opinião, é a assertividade, né? É a assertividade. Né? É uma coisa muito interessante, porque anos atrás, indo no meu médico e olhando os folhetos lá enquanto esperava aqui, tinha lá um folheto em que eu vi quais são os tipos de problemas psicológicos que são pagos, né? E um deles é falta de assertividade, ou seja, se o holandês tiver pouca assertividade, isso é considerado um problema psicológico, que é, talvez agora não uma mudança assim do que é pago, né, pelo seguro de saúde, mas era pago para tratamento.
E, em função dessa assertividade, existem mais discussões dentro dos grupos, né? Enquanto que no Brasil se procura evitar a discussão e o conflito dentro do grupo, para o holandês isso é natural, que haja sempre discussão, discordância, e que é importante justamente, se você tem uma opinião contrária, que você deve expressar isso. Isso é até valorizado, quer dizer, mais valorizado se você tiver uma opinião diferente, se você for o que, na minha opinião, se chama bocão no Brasil, ou seja, se você realmente expressa com clareza e até contrário o que o outro está pensando. E se você concordar muito rapidamente com um holandês, ele desconfia. Ele acha que você não tem caráter, que você não tem opinião, ou que você não está sendo sincero, porque a posição default é discordar, para mostrar que você tem assertividade, tem opinião própria. Quer falar sobre o faça você mesmo? O holandês tem essa questão do faça você mesmo, que é realmente faz parte da sua mentalidade de independência e autonomia, de fazer as coisas você mesmo, né? Em casa, os concertos. No Brasil existe uma prática comum de chamar alguém para fazer pequenos concertos, né? Na Holanda se chama alguém só em último caso, porque você deve fazer você mesmo, além do que economiza ter que pagar para outra pessoa, né? O holandês é muito poupador, né? Mão fechada, né? Diriam os brasileiros. Diriam os brasileiros. E o holandês acha, mas para que eu vou pagar para outro se eu mesmo posso fazer eu mesmo, né? Okay. E o que nós colocamos aí esperando na fila, isso faz parte da questão da responsabilidade, do indivíduo ser responsável por si mesmo, né? Então, assim, se você chegar aqui na açougue ou em qualquer lugar em que tem uma fila, a fila não é como a fila brasileira, um atrás do outro. A fila é assim, chega e está todo mundo solto ali dentro, mas cada um sabe quem chegou primeiro, quem chegou depois. E o atendente não vai se preocupar em chamar o próximo, ele vai só dizer quem é o próximo e a pessoa que tem que saber. E se ela passou na frente de alguém, é o outro que tem a responsabilidade de dizer, opa, peraí, eu cheguei antes. Tá? Então, fica na responsabilidade individual de mostrar o seu lugar. Né? Saber quem é que chegou antes. Quem chegou antes, quem é. E o espaço pessoal é a preocupação de não chegar muito perto, né? Tem que ter uma certa distância, que já é bem diferente da distância que o brasileiro tem, porque se a gente estiver na rua no Brasil, qualquer um pode chegar e pegar no teu braço, nunca te viu, mas escuta, onde é que fica a rua, não sei o quê. Aqui na Holanda você não faz isso. Você primeiro pede licença para perguntar alguma coisa. E aí o holandês vai dizer, surely, naturalmente, o que você precisa? Entende? Mas você não chega muito perto, porque não é considerado polido, né? Educado. Se mantém uma distância física maior na Holanda entre as pessoas do que no Brasil. Por isso que agora, com o Covid, esse negócio de manter 1,5 metro de distância um do outro... Não é um grande problema. Para o holandês é natural, ele já mantém isso... Uma certa distância. Naturalmente. Manter um pouquinho mais não é problema. E consenso. Consenso, então, assim, é interessante na cultura holandesa, porque funcionam duas questões, assim. A questão do grupo é de chegar a consenso. Então, assim, o indivíduo precisa participar, precisa ter voz, e as pessoas precisam ser ouvidas e consultadas. Então, se tem um assunto que é do interesse de várias pessoas, todas essas pessoas devem ser convidadas a participar da discussão. E a discussão acaba sendo até mais importante do que ter uma solução ou um resultado, né? Então, o resultado meio que vem por consequência. Depois de muita discussão, se chegar a um consenso,
então vai se partir para uma ação e as pessoas vão se sentir engajadas o suficiente para poder levar a ação a acontecer, né? Mas uma boa reunião é aquela em que todos foram ouvidos, mesmo que não cheguem a nenhuma conclusão. Então, disso, existe a questão de governo por coalizão, né? Existem vários partidos políticos e a votação costuma ser muito fracionada na Holanda, né? O que significa que nenhum partido político sozinho tem a maioria do parlamento. Nas últimas eleições, nos últimos 10, 15 anos, o partido mais votado tem 21% dos votos. Então, é necessário haver coalizão, haver consenso entre 2 ou 3 partidos que juntos podem formar uma maioria. Isso faz parte desse mesmo processo de chegar a um consenso, também na política. O planejamento e o senso de urgência é uma das coisas que costuma deixar a maioria dos brasileiros aqui realmente loucos, digamos assim, de lidar com isso, né? Que é uma das questões mais difíceis, porque tudo é realmente planejado com muita antecedência. Né? Pelo menos 2 semanas para a maioria das coisas, mas, por exemplo, a vida social é assim, pode se planejar com 3 meses de antecedência. Né? Então, hoje nós estamos aqui em outubro, vamos nos encontrar com amigos, são capazes de abrir a agenda e dizer, ok, dia 5 de janeiro você pode, às 10 horas. Posso, né? Vou saber se vou estar viva até lá, né? Então fica assim tudo, para mim, como brasileira, fica assim tudo muito amarrado, né? Mas você acaba tendo que fazer isso, porque senão você não consegue falar com as pessoas, não consegue se agendar. Né? Até as emergências são agendadas, né? Quando você vai num setor de emergência do hospital, a primeira coisa que eles te perguntam quando você chega lá na emergência é: você tem uma hora marcada? Para nós é um contrassenso de que numa emergência você tem uma hora marcada. Mas é que o hábito é de que se você vai precisar ir no hospital por uma situação de emergência, você primeiro telefona e avisa. E o chegar na hora, que é muito diferente do brasileiro, porque aqui o chegar na hora significa, é um sinal de respeito. Né? Se você não chega na hora, você não é visto como sério. Né? E se chegar muito antes, ou algum tempo antes, o holandês considera assim, que ele não está preparado ainda para te receber. Então, na nossa experiência, não é? Nós temos, se você chega 10 minutos antes, você dá uma voltinha na quadra e espera até o horário para poder chegar na hora. As visitas no Brasil, então, ao contrário, elas podem ser programadas de um dia para o outro, né? Ou até não ser programada. É chegar de última hora, principalmente se a visita é de família, de amigos, né? Não precisa programar. Né? E aí a questão do poder também entra, né? Da hierarquia no Brasil, porque quem tem mais poder pode fazer os outros esperarem, né? É o famoso chá de cadeira. Comunicação, vamos ver o estilo de comunicação holandesa, né? Direta e explícita e o que se chama baixo contexto. O que é isso? Sem ficar contando história, como diria meu pai, rondando o toco antes de chegar no ponto. Não, o holandês é primeiro assim, o que ele quer dizer é isso. Né? E depois pode ser que ele conte alguma coisinha em torno. Em geral, até não se diz muito mais do que isso. Né? Vai direto ao ponto. E o direto também é no sentido, é considerado pelo holandês honestidade. Então, se eu perguntar como é que está o meu cabelo e um holandês achar que não está bem, vai dizer que não está bem, bem direto. Né? O gaúcho é um pouco assim, né? De dizer as coisas como a gente diz na lata, né? Mas por isso, então, os gaúchos, em geral, são considerados rudes, né? E aqui os holandeses, em termos mundiais, também, em geral, são considerados rudes por dizerem as coisas assim de uma maneira muito direta, né? Muito clara o que estão pensando, né? E isso é considerado
honestidade, né? Se a pessoa fala muito para dizer alguma coisa, o holandês já desconfia que talvez essa pessoa não seja assim tão confiável. Está sendo um enrolador, É, na cabeça do holandês. é. No Brasil, é o contrário, né? A comunicação muitas vezes é indireta, né? Para evitar a confrontação, muitas vezes se manda recado, né? Se fala com uma pessoa para que aquela pessoa passe a mensagem para uma outra pessoa, Uhum. né? Em vez de enfrentar, digamos assim, de dizer diretamente para a pessoa. Em vez de dizer assim, eu tenho um problema com você porque você falou uma coisa na reunião que eu não gostei. Você fala com uma outra pessoa dizendo, olha, não gostei daquilo que fulaninho falou na reunião, sabendo que essa pessoa vai acabar contando para a pessoa, olha, fulaninho não gostou do que você falou, mas não se fala diretamente. Existe também muita comunicação que é implícita, né, por cautela, justamente para evitar a confrontação e a possibilidade de acabar embaraçando, encabulando o outro, né? Se deixam as coisas assim implícitas. Já vi em muita empresa brasileira as pessoas dizem assim: os atrasos não serão mais tolerados. Quem chegar depois de 15 minutos, nós vamos deixar fora da sala, ao invés de falar diretamente para uma pessoa que chegou atrasado, mas se fala em geral. Né? E o cauteloso também é no sentido assim de não ferir, né, as pessoas. Essa é uma preocupação assim grande. Né? Nesse exemplo do atraso pode ser assim, olha, quem chegar atrasado já sabe o que vai acontecer, né? Não. E você nem diz o que é. Mas... Que aí é o ler nas entrelinhas, né? Isso é uma coisa típica do brasileiro, mas de muitas culturas. Assim, a maioria das culturas que são consideradas assim mais voltadas para grupos tem muito essa questão de ler nas entrelinhas, né? O que é diferente aqui na Holanda, né? Então, às vezes o que o brasileiro diz? Para meia palavra, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas aqui não é bem assim, é melhor ser claro, né, com o que você quer dizer. E o autocontexto do brasileiro é realmente contar tudo que é o entorno daquilo que você quer dizer. Então, você começa contando a história para depois chegar no ponto de que, bom, eu, com tudo que eu te falei, estou precisando de tal coisa. Né? Então, seria diferente na Holanda, a pessoa chegaria e dizer, estou precisando de tal coisa. Né? Ponto. E o brasileiro vem e conta toda a história do porquê que ele hoje está pedindo isso para você. Né? O não verbal é mais importante na cultura brasileira, ele é importante em todas as culturas, mas na cultura brasileira ele é mais importante do que na holandesa. E isso inclui gestos, postura corporal, mas também até o tom de voz. Né? Então a gente sabe justamente que o brasileiro, quando você pergunta como vai, responde tudo bem. Mas o tom de voz do tudo bem faz uma grande diferença. Existem 5 ou 6 tons diferentes para dizer tudo bem. É completamente diferente se você me pergunta como é que eu estou, eu digo tudo bem, e se alguém me pergunta, eu digo tudo bem. Né? Isso significa que eu vou provavelmente esperar que o outro entenda que eu preciso de algum tipo de apoio, ou que o outro deva pelo menos perguntar um pouco, não parece que está tudo bem, né? O que está acontecendo? Ou eu posso responder, tudo bem. O que significa que na verdade, eu estou bravo com alguma coisa. Né? Na cultura brasileira, a superstição, a religiosidade, mas principalmente a superstição é uma coisa muito importante, né? E tem a ver com o que nos estudos de cultura se chama evitar a incerteza. Né? Então, tem alguns mecanismos que as culturas utilizam, e um deles é a legislação detalhada, que o Brasil também tem, e a superstição. Né? E a religiosidade. Então, nesse caso, por exemplo,
o Brasil. No Brasil, a gente sabe que você pode frequentar o terreiro de Umbanda e você pode ser católico, né? Então, as duas religiões, de certa forma, você tem, então, mais de um santo te defendendo. Qualidade de vida para o holandês é uma questão também fundamental. O holandês, a ambição dele, ela está limitada pelo seu interesse na qualidade de vida. Então, muitas vezes a gente já viu aqui colegas que foram, assim, lhes foi oferecido uma possibilidade de passar para uma posição, né, de gerente e tal, e a pessoa dizer, não, muito obrigada, porque eu vou ter que viajar muito, então eu prefiro ficar na posição que eu estou, ou até passar para uma outra função, mas não essa que vai me exigir muita coisa, né? Eu acho que é uma ambição diferente, né? Que é uma expressão que tu usas. Bom, falando então de duas características fortes da cultura holandesa, uma é a tolerância e o outro é o pragmatismo, né? Então, uma coisa que junta os dois é um exemplo de que em Amsterdã, por exemplo, existem clínicas de atendimento de saúde para imigrantes ilegais, né? E, então, por um lado é a tolerância e, por outro lado, vamos ser práticos, porque se existem imigrantes ilegais em todo lugar, é melhor que eles tenham saúde do que não, né? Então, Sim, porque eles podem, inclusive, se ficarem doentes, podem transmitir as doenças para outras pessoas. Né? E também a polícia sabe que existe, então existe um registro, né? Mas não dá uma batida, né? Porque aquilo é um princípio de tolerar, né? O pragmatismo também, por exemplo, com o Red Light District, quer dizer, o Distrito da Luz Vermelha, da prostituição, aqui é bem conhecido, né? E também é um sentido prático de que existem as vitrines. Por que tem as vitrines aqui? A prostituição é indoors, né? Dentro de casa, porque é muito frio, chove muito, então é uma maneira de preservar também a saúde, não é, dos trabalhadores do Distrito da Luz Vermelha. A ideia de que a prostituição existe no mundo inteiro e não vai se conseguir acabar com ela, né? Então, já que ela existe, vamos regulamentar. Aqui é regulamentado. A prostituição, né? É legal, é uma profissão de ser trabalhadora do sexo, né? E vamos dar condições, vamos prestar ajuda social e médica, desde que paguem impostos. Tá? Então, as prostitutas cobram pelos seus serviços, pagam impostos. Né? Prostitutas e prostitutos. Exato. Right? Mas é uma solução pragmática. Sim. Né? Assim como essas duas fortes características do holandês, o brasileiro tem duas fortes características, que são a flexibilidade, muito conhecida no jeitinho brasileiro, e a criatividade, né? E, na verdade, o jeitinho brasileiro meio que junta as duas coisas, né? Que é dar uma solução, às vezes, inovadora para um problema corrente e cujo, muitas vezes, não se tem um recurso maior, né? Então, a gente tem aí 3 fotos que mostram muito bem, né? Um carro amarrado, faltou o trinco, amarra, põe um cadeado, ou põe um carrinho para carregar a roda, onde faltou a roda do carro, ou o que é o exemplo que eu acho mais interessante, aí, que é esse do bar no meio da inundação, né? Em cima de uma roda, né? De um pneu. Né? Você aproveita qualquer situação para se virar, né? Como diríamos nós no Brasil. Bom, queríamos agradecer, então, a presença de todos vocês que nos ouviram, e sabendo que são apenas 20, 30 minutos, é uma conversa muito rápida, né? Então, é uma conversa, de certa maneira, superficial sobre a cultura, mas é um assunto que nós gostamos muito e ficamos à disposição para conversar mais, não é? Para quem quiser nos contatar. A gente se vê por aí em algum Zoom
dessa vida com distância física. Vida virtual. Até a Obrigada próxima. e um abraço.